Fala concurseira, está estudando aí para o concurso do município de Santarém, prova já se aproximando e está pensando, será que eu vou encontrar alguma coisa aqui no YouTube sobre essa prova discursiva? Vai sim, aqui no meu canal no YouTube. Então olha só, gente, peço que você preste muita atenção nesse vídeo aqui, que eu vou passar algumas dicas aqui bem rápidas e efetivas, tá? Sobre essa prova discursiva dessa banca aí peculiar, banca Instituto Vicente Nelson, INVE ou Instituto Bezerra Nelson, certo? Bem como algumas redações prontas em temas prováveis de cair, tá ok? Então, preste muita atenção nesse vídeo, só que antes de mais nada, claro, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, eu peço que você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão, tá? Que com certeza, claramente eu posso dizer para você, qual é o outro professor que faz isso aqui no canal no YouTube? Que além de apresentar temas provados, coloca também redações prontas e, claro, faz aqui um diagnóstico bem preciso sobre essa banca aí, que quem sabe você ainda não mais ou menos sabe o que vale aguardar, mas eu vou dizer aqui para você nesse vídeo, tá ok? Então aproveite esse vídeo até o final. Inicialmente eu vou explicar para você primeiro porque eu acredito que o tema da prova discursiva, ele vai estar relacionado, provavelmente vai estar relacionado à educação. Evidentemente, claro que você deve estar preparado para tudo. Aí olha só, tá? Eu não vou explicar aqui, deixar você calmo, eu não vou explicar aqui questão da grade e tal, tá? Eu só quero dizer uma coisa para você, porque quando eu vi o edital desse concurso e eu vi esses aspectos aqui, eu lembrei de uma outra banca, tá? Então olha só, essa grade aqui é da banca FCC, então presta atenção, da banca Fundação Carlos Chagas. Então, o que aconteceu aqui exatamente, tá? Nessa grade específica? Então olha só, aqui é o edital do seu concurso, tá, ok? E aí eu destaco porque olha só, aqui ó, quando a banca ela descreve sobre a prova discursiva, certo? Tá? Então, nesse caso aqui, o que ela diz? Ó, na prova discursiva, ou seja, de redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral. Presta muito bem atenção aqui. Ó. Então, o que acontece? A banca simplesmente ela copiou, tá, o edital da banca FCC. Só que, num detalhe, numa omissão, tá, e essas coisas, esses detalhes que eu não costumo assim, deixar despercebido, passar, graças a Deus tem me ajudado a acertar temas, a dizer mais ou menos como é que pensa um avaliador numa banca como essa aqui, tá? Já já vou te mostrar um tema recente dela. Então, olha só, gente. A banca INVE, tá? Instituto Bezerra Nelson, Instituto Vicente Nelson, copia a grade aí, tá? E essa grade, a propósito, é uma grade de dissertação argumentativa. Preste muita atenção, tá aqui, ó, eu destaquei ali da cor vermelha a palavra argumentos. Aí, olha só. Lá na grade da FCC, tá aqui, ó. O candidato deverá desenvolver texto dissertativo argumentativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral, e isso bem aqui, ó, que a banca excluiu, ó. Não atrelado necessariamente ao conteúdo programático. Então, o que acontece? Quando a FCC faz isso, ela diz, ó, você se prepara para qualquer tipo de proposta. É isso que ela está dizendo. Agora, quando a INVE, a banca Instituto Vicente Nelson, exclui, ela está dizendo, ó, provavelmente o tema da prova discursiva no próximo domingo estará relacionado à educação, tá? Que é como se tirasse ali, ó, é assunto de interesse geral, tá? Mas não colocou, ó, não necessariamente atrelado ao cargo, nesse caso aqui. Então, por isso que é um indício forte de que o tema provavelmente vai ser relacionado à educação. Bom, eu fiz essa análise, gente, recentemente, tá? Para uma prova que seria divulgada. Aí olha só o que aconteceu. Não fui cirúrgico na proposta temática, no tema, mas tá aqui, ó. A banca, tá? A prova discursiva da banca Instituto Vicente Nelson é mais ou menos nesse estilo aqui, ó, nesse desenho, nesse design aqui, ó. Então essa prova discursiva, ela foi aplicada no concurso público recente, né, da Prefeitura Municipal de Santana do Piauí. Então tá aqui, ó. É mais ou menos assim. A banca, nesse caso aqui, ó, ela colocou textos motivadores, texto 1, texto 2, e isso bem aqui deixou alguns candidatos, algumas candidatas, tá?
os deixou confusos, tá? Então, eu vou te explicar aqui uma coisa. Então, preste bem atenção aqui, ó. Se vier mais ou menos esse enunciado na sua prova discursiva, não vai ficar em dúvida, não vai ficar confuso. A banca vai querer que você escreva uma dissertação argumentativa. Professor, como assim? É porque a grade, tá? Eu coloquei aqui um desenho, certo? Ali no, logo eu voltei aí, tá? Deixa eu retornar aqui a imagem, tá? Essa grade bem aqui, ó, certo? Aqui, ó. Essa direita, ó. Ok? Pronto, aqui, ó. Essa grade, certo? Ela é de dissertação argumentativa. Então, o que eu vejo nisso aqui? Isso aqui é uma forma de deixar vocês na dúvida. Tá? Você dizer que a banca, quem faz uma coisa como essa aqui, quer confundir você. Então, veja bem. Com base nas ideias apresentadas acima, as quais têm caráter unicamente motivador, significa, nesse caso, que você, lógico, não vai poder tirar informações daqui, certo? Você não vai poder copiar, fazer paráfrase, interpretar, às vezes passa, tá bom? Mas você não vai ficar copiando informações daqui. Então, redija um texto, aí olha aí, ó, expositivo dissertativo, olha que banca, presta atenção nisso, ó. Expositivo dissertativo, aí você vai dizer, eita, professor, então eu vou escrever uma dissertação expositiva. Que normalmente o que é essa dissertação expositiva? É o texto que tem, nesse caso, uma introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão, só que não tem posicionamento, não tem tese. Aqui você vai só explicar, analisar. Até aqui. Mas olha o que ela diz, olha o enunciado aí, ó. Sorrateiro. Um texto expositivo dissertativo, só que o que é que vem depois? Ó, a expressão posicionando-se. Ou seja, tipologicamente, nós temos a dissertação, tá, gente? E a dissertação, tipologicamente, ela pode ser expositiva e dissertação argumentativa e argumentativa. Então, nesse caso, quando a banca está dizendo, ó, texto expositivo dissertativo e diz posicionando-se, ela está dizendo para você, de forma assim extensa, desenvolvida, para você escrever uma dissertação argumentativa. E muita gente ficou confuso, tá? Por causa desse tipo de coisa. Como eu falei, é só para enrolar vocês, é só para deixar você confuso. Lembra? Tá? Eu vou pela grade, eu vou por isso bem aqui, ó. É uma dissertação, só que eu tenho que me posicionar. Qual é o gênero textual que eu faço isso? Dissertação argumentativa, exatamente. Acerca do seguinte tema, a educação integral como condição determinante para o pleno desenvolvimento do educando. Gente, então olha só, não vá por textos motivadores. Porque tinha um texto 1 que falava disso, o texto 2 falava daquilo. Esquece. O elemento mais importante é aqui o que a gente chama de frase temática. Então, num tema como esse aqui, ó, você deve discorrer sobre a educação integral, sobre ela como condição determinante para o quê? O pleno desenvolvimento do educando. Aí, olha só, uma proposta como essa aqui, eu elaborei mais ou menos, tá? Eu elaborei aqui mais ou menos, tá aqui a folha de rascunho, por exemplo, o início do texto, uma introdução, que aqui encaixa, tá? Em qualquer outra proposta de prova discursiva encaixa o que eu chamo de estrutura coringa ou texto semi-pronto, que agora recentemente uma das minhas estruturas foi carimbou a prova do Enem com nota 940. Utiliza a alusão à canção do exílio, tá? Isso para uma dos meus estudantes. Estou esperando outras notas também aí. Então olha só, gente, aqui, ó. Então é mais ou menos, ó, eu coloquei também aqui com a minha letra para você ter uma noção, ó. É mais ou menos isso aqui que tem que aparecer no seu texto que você tem que fazer, ok? Então, olha só. Os termos expressos no escopo da Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito à educação, por exemplo. Então, pelo que a banca diz, pelo que está descrito, tá? Essa estrutura que tem aqui nesse material aqui, tá? Que já vou falar para você aqui, certo? No que eu preparei para você, ok? E aí essa estrutura provavelmente vai caber. Então, primeiro você vai ter que contextualizar o tema, vai ter que problematizar ou não, já eu detalhe isso aqui, tá? Presta atenção nesse vídeo, ok? E aí, ó, olha o que eu fiz, ó. Para a consolidação dessa garantia,
fulcral, reconhecer a educação integral como condição determinante ao pleno desenvolvimento do educando. Então, quando você for fazer a sua dissertação argumentativa, é mais ou menos isso aqui que você vai ter que fazer. Veja, eu contextualizei o tema está aí, ó, certo? E aí depois, ó, assim, é conveniente analisar a formação holística do indivíduo. Aí, nesse caso, esse recorte temático, fui eu que fiz. Tá? Eu vou detalhar isso aqui, eu vou me posicionar sobre isso. Que essa educação integral, ela contribui para essa formação plena, holística, essa visão que o educador tem do estudante, tem que ter do estudante, como o que? Ele desenvolve nas suas várias possibilidades, nas suas várias habilidades, não só referente a conteúdo técnico de áreas de língua portuguesa, matemática, mas também, por exemplo, questão emocional, questão interacional, enfim, coisa que você conhece, certo? Do indivíduo, bem como a inclusão e a diversidade como aspectos positivos dessa modalidade educacional. Então, olha só, gente, é mais ou menos assim, é mais ou menos nesse sentido, por exemplo, um texto que eu faria para esse tipo de proposta temática, tá? Então, vamos lá. Já ficou claro para você não se confundir se a banca, tá? Primeira dica, a banca, ela vai cobrar de você uma dissertação argumentativa. Segunda dica, independente da ordem, qual é, tá? E o tema provavelmente vai estar relacionado à educação. Outra dica é, vamos lá, professor, nesse tipo de proposta aqui, cabe estrutura coringa? Cabe. E aí que nós vamos para a segunda parte, tá, gente? Então, olha só. Já eu falo dessa questão do material aqui, caso você tenha interesse, tá? Então, veja bem. Alguns temas que eu destaco, tá? Para esse concurso, tá? E eu quero chamar a tua atenção, ok? Deixa eu devolver meu rosto aqui novamente. Olha bem para cá, olha bem para mim, presta bem atenção. Gente, muito cuidado com propostas com frase temática, como eu falei para vocês. Eu falei para você, primeiro, tá? Aliás, preste atenção na frase do tema, aquela lá em negrito. É ela que você vai grifar e vai pensar. Então, por exemplo, é com base nela que você vai detalhar, desenvolver fatos, informações, opiniões, ok? Porque tem gente que confunde texto motivador com a frase do tema. Você não vai confundir, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? A banca ela pode colocar esse tipo de proposta temática. Veja bem, é mais outro vestígio de que ela é sorrateira. E ela faz isso para te confundir. O que acontece? Normalmente, a dissertação argumentativa, você faz uma análise de um problema, claro, de relevância social, política, científica, enfim, que normalmente é possível você problematizar. Então, o que acontece? O tema provavelmente vai ser um problema da sociedade. E aí, normalmente, você está acostumado a escrever abordando aspectos negativos. Isso é comum, é normal. Aí, o que é que a banca faz como outras estão fazendo? Para você fugir do tema, para você fazer uma abordagem parcial, mas você não vai fazer isso, porque você assistiu esse vídeo aqui completo, eu lhe passei essa dica. Aí o que é que elas fazem? A importância disso. Então, muito cuidado com esse tipo de tema. Tá? A importância do uso de metodologias ativas, por exemplo, na educação. A importância do emprego de inteligência artificial na educação, por exemplo. Nesse tipo de tema, tá? Você vai mencionar na introdução, por exemplo, pelo menos duas importâncias. Por que é importante usar a tecnologia? Já eu vou mostrar um texto aqui para você, tá? Não vou ler esse tão detalhista, de maneira tão detalhista, para esse vídeo não ficar comprido, extenso, ok, gente? Mas você vai ter aqui, ok? Então, olha só. Se o tema for importância de algo, professor, eu posso problematizar? Eu posso apresentar um problema? Pode. Mas, ó, já a partir do segundo parágrafo, você vai dizer o porquê, vai justificar por que é importante. Por que é importante usar tecnologia na educação? Por que é importante preparar o estudante como ser humano, na sua humanidade, no aspecto emocional? Por quê? Porque a educação no Brasil é sucateada, porque os governos não investem. Tu não vai fazer isso se o tema for importância. Preste muita atenção. Se for importante, se você discorrer profundamente, de maneira completa, sobre desafios, tá? Pode muito bem você não, por exemplo, tirar metade da pontuação. Pode o avaliador colocar abordagem parcial. Tá?
E se vier desafios, aí sim, aí ó, problemas, tá? Não um, pelo menos dois. Então, desafios relacionados à educação no Brasil. Desafios relacionados à educação à distância no Brasil. Esse tipo de coisa. Aí você, ó, plural, tema no plural, pelo menos dois, você apresenta e discorre ao longo do texto, ok, gente? Ficou claro isso aqui? E outra, se vier em forma de pergunta, você não vai responder a pergunta, você vai, às vezes, ter um posicionamento que você escolhe e aí você escreve a sua dissertação argumentativa normalmente, ok? Então, olha só, alguns temas para você ficar atento, acredito que você estudou. Então, nessa reta final aqui, ó, tá? Eu preparei um material com alguns temas, eu vou passar aqui, eu vou rolar para você, eu vou deixar, tá? E aí eu já vou dizer o seguinte, ó, tem algumas redações prontas aqui, viu, gente, que eu preparei. Aí, caso você queira esse material em PDF aqui, com essas redações, com uma estrutura coringa, com algumas citações que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, eu já vou te passar, certo? Aí, se você tiver interesse, ó, tá aqui, ó, gente, eu fiz, tá? E aí você entra em contato comigo, ok? Por esse número aqui do Zap Profissional, ou pelo Instagram, ou por e-mail, certo? E aí o que acontece? Eu vou passar para você por apenas R$10, tá? Então, redações prontas aqui, bem como temas que eu preparei para você dar uma lida, reforçar o seu aprendizado aí. Quem sabe o tema não está um deles aí, tá ok, gente? Então vamos lá, continuando. Independente disso, tá? Independente disso, eu vou passar aqui, a pessoa não tem agora, mas eu vou deixar aqui o texto, por exemplo, para você bater o print, pausar aí, bater um print. Como eu falei, se você quiser o material, você entra em contato comigo, eu lhe mando apenas esse valor aí, que não dá nem para comprar um litro de açaí hoje em dia. Então, olha só, vamos lá. Temas para você revisar, para você ficar de olho. Essa questão da educação, tudo relacionado à educação, tá, gente? Questão dos direitos humanos e a diversidade. E aqui, por exemplo, tem um recorte muito interessante de ordem geral. Por exemplo, a questão da educação no sentido de um enfrentamento ao racismo, por exemplo. A questão da homofobia, a questão do bullying. Por exemplo, nós tivemos a questão da violência nas escolas, algo assim bem problemático, bem relevante, envolve muitas situações. E aí, meu irmão, é um desafio, né? Então, transformar esse ambiente escolar num ambiente seguro e que propicie, no caso, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, tá? A questão da desigualdade de gênero também. Então, a educação, ela algumas... Por exemplo, a falta de educação, ela é causa, por exemplo, de alguns problemas no país, tá? O investimento na educação é como solução para muitos problemas no país. É muito interessante isso no nosso Brasil, né? Então, vamos lá. A questão da inclusão, tá? Nesse caso, nós temos... as escolas, a gente vê até há uma disponibilização nesse sentido de tornar a escola mais acessível, incluir, né? Mas a gente vê que na realidade, tá? Normalmente não é isso que acontece. Gente, o uso de tecnologias na educação, no caso eu coloquei aqui proposta e tema e redação pronta, nesse caso, sobre essa ferramenta que não tem como falar. Você não tem como ir para uma prova como essa sem estudar, sem ler alguma coisa, que é o uso de inteligência artificial. Então tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto negativo. E aí dentro desse ambiente, você como profissional da educação, seja pedagogo, coordenador, educador, enfim, tá? É importante que você aprofunde, dê uma lida sobre esse material, as metodologias ativas, né, nesse processo dessa educação interacionista, construtivista, nesse olhar diferenciado, né, nos papéis do estudante como sujeito, e enfim, transformar a aula, né, que a aula não fique, vamos dizer assim, naquela educação bancária, não descartando, claro, que os aspectos positivos e negativos, né, que alguns elementos, algumas práticas dessa tem, que até hoje tem práticas aí que a gente faz, né, usar o famoso quadro e tal, e aula expositiva, por exemplo, não se descarta, mas aí, por exemplo, se agregar isso, metodologia, instrumentos, maneiras, atividades para propiciar que o estudante ele consiga desenvolver de maneira plena. Então, metodologias ativas é o que você precisa aprofundar, dar uma lida. Outra temática é a questão do meio ambiente. E claro, né, nós estamos no Pará, evidentemente nós estamos nessa discussão aí, né, que está relacionada ao ambiente de uma maneira geral, envolve o mundo.
envolve também o nosso país. É claro, a educação tem uma importância muito grande nessa questão, né, da garantia desse meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Claro, gente, sem descartar, lógico, o papel do profissional da educação. E aí eu não vou dizer assim, ó, o profissional da educação, tá? O profissional da educação, segundo a nova lei do Fundeb, segundo as legislações educacionais. Então, eu não estou me referindo a um. Então, eu penso que você leu, estudou e sabe que, por exemplo, aí, se for para discorrer sobre o profissional da educação, você, legislação, né, a nova lei do Fundeb e tal, estabeleceu quem são os profissionais da educação. Mas é nisso que eu estou me tratando aqui. E, é claro, um elemento importante também, que é a educação financeira. Professor, eu estou pensando que pode cair um tema que não está aí. Pode cair esse teu tema. Então, aqui, pelo que eu percebo da banca, o estilo dela, tá? É mais ou menos nesse sentido aqui, é nessa linha de raciocínio que você tem que estar preparado, tá, gente? Isso aqui é geral. Isso aqui envolve uma série de situações, de temática relacionada à educação. E assim, vamos lá, professor, a banca pode repetir o tema? Por exemplo, educação integral, devo me aprofundar essa discussão? Claro que sim, gente, é uma proposta interessante, é geral. Algumas escolas no nosso Brasil estão implementando, alguns municípios estão tentando implementar. Então, essa é educação integral, essa para você fazer uma relação ou diferenciar da educação em tempo integral, tá? Então, há uma diferença em alguns termos, né, em termos teóricos também, na questão da prática. Então, é muito importante que você tenha essa visão, essa percepção, né? Então, se eu for, como eu disse, se eu fosse discorrer sobre a importância da educação integral, aí eu vou detalhar, desenvolver por que é importante, por exemplo, a gente preparar um estudante não só para o mercado de trabalho, e não só para o exercício pleno da cidadania, mas preparar ele para que ele tenha o quê? Autonomia crítica, consiga viver nessa sociedade aí complexa, em que muitos adolescentes estão tirando a própria vida. Então tem que ser uma educação realmente holística, uma educação, que forme o aluno nas suas diferentes habilidades, nas suas diferentes, vamos dizer, possibilidades, né, áreas, enfim. Aí vamos lá. Aqui, ó, gente, eu coloquei nesse material, tem uma estrutura, tá aí, ó. Se caso você não tenha, você pode pegar até o print, como eu falei aqui, essa estrutura, por exemplo, aqui, ó, já é um texto semi-pronto que encaixa na maioria dos temas. Aliás, encaixa em qualquer tema, né? Então, nesse caso aqui, porque quando a gente fala de educação no aspecto negativo, seja no aspecto positivo, nós queremos que seja construída uma sociedade o quê? Conforme a Constituição Federal estabelece, né? Que tenha a dignidade da pessoa humana, nesse caso aqui, né? Que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Imagina, então a educação está envolvida inclusive com a questão da democracia, para a gente consolidar esse nosso país, esse nosso Estado democrático, em que as pessoas podem questionar, em que as pessoas têm direito, respeitando, claro, o limite do outro, né, de fazer questionamentos, de apresentar a sua opinião, que nós vivamos num ambiente acolhedor, um ambiente que haja discussões, mas que também, tá, de maneira nenhuma a gente venha ruir a nossa base, né, que é o nosso Estado Democrático de Direito. Então, independente do tema, dá para você colocar perfeitamente aí, certo, gente? Aí, olha só, vamos lá, caminhando para o final. Como eu falei, eu não quero que esse vídeo ele fique extenso, tá? Tem por exemplo, tem umas frases interessantes e outras que você pode, por exemplo, usar na parte do desenvolvimento, né, como elemento, como estratégia argumentativa. Eu recomendo o uso de citação ou alusão à legislação específica. Então, a gente tem a LDB, tem a BNCC, tem outras legislações específicas. A gente, dependendo do tema, use, comente, relacione com o tema, porque de acordo com essa grade aí dessa banca, tá, você vai precisar, nesse caso, não fazer apenas um texto, vamos dizer assim, sem o uso de um repertório ou fundamentação, que a gente chama. Então, gente, olha só. Esse é o material. Como eu falei, eu não vou ler aqui, tá? Para essa aula não ficar extensa, mas aí você pode pausar o vídeo, dar uma lida no texto aqui, eu vou rolar, certo? Para você dar uma analisada. Isso aqui eu posso destacar algumas partes, por exemplo, porque dentro
dessa temática de educação, né, dessa proposta que a banca diz, ó, tema geral, o uso de inteligência artificial, o uso de tecnologia na educação, ele ao mesmo tempo, ele é importante, né, ele apresenta, né, para nosso, por exemplo, assim, para as escolas que têm estrutura, ainda tem isso, né, gente? Para as escolas que têm um acesso à internet ainda, tem escolas que no Brasil que não tem, isso é uma realidade, tá? Então, propõe, nesse caso, de certa forma, ajudar o trabalho do educador, ajudar a escola como um todo, né, os outros profissionais, serviço burocrático, na parte administrativa, bem como a sala de aula, mas também pode atrapalhar, tá? Imagina a polêmica, por exemplo, do uso de celular, né? Tem ambientes que querem proibir, tem ambientes, por exemplo, em sala de aula, para mim, o aluno tem que ter o aparelho de celular, ele tem que utilizar, porque eu utilizo como ferramenta pedagógica. É uma temática muito interessante, é uma temática muito boa para se pensar sobre isso. Então, só proibir, que tipo de educação a gente estará formando? Claro que tem que ter os seus limites. Então, esse tipo de coisa aqui, ó. Ir para uma prova como essa e você, por exemplo, não ter uma noção que essa questão da tecnologia ela tem aspecto positivo e negativo, é perigoso, tá? Tá aqui, ó, texto. Já eu vou voltar aqui para comentar isso de maneira breve. Essa questão da educação financeira é importantíssima, né, na questão do Brasil, sobre essa situação de tentar mudar esse contexto odierno, essa situação, esse cenário, e a educação ela tem um papel. Tanto que já tem algumas escolas, pelo menos aqui eu trabalho, uma delas, né, chegou, né, algum material, mas só que não foi utilizado pela falta de profissional, né? Então, há essa discussão, é uma temática geral, tá? E é importante nesse sentido que, mais uma vez, a educação é uma solução nesse caso aí. Temática da violência nas escolas, gente, esse material aqui que eu tenho em PDF, tá? Caso, como eu falei, caso você tenha interesse, mas tá aqui, ó. Tá bom? Se você quiser ele em PDF, professor, que eu quero imprimir, que eu quero levar para eu dar uma lida, para me servir de base, tá? De repente vai que cai o tema daqui, e aí, como eu falei, gente, você adquire apenas R$10, tá? Como eu falei, não dá nem para comprar hoje um litro de açaí aqui, tá? De certa forma, esses valores aqui, mesmo que para você possa ser ínfimo, eles me ajudam, tá? E nesse caso aqui, olha, outra questão é o que, né? Problematizei, ó. A questão da ausência de acesso a uma educação de qualidade. Então, aqui, ó, vejam, dissertações argumentativas, tá? Então, normalmente eu recomendo escrever uma dissertação com 4 parágrafos, pelo menos, aliás, 4 parágrafos, não é uma regra fixa, certo? Racismo, injúria racial, essa questão do racismo, cara, infelizmente no Brasil, persistência do racismo. E aí tem o papel, a educação tem um papel muito importante, tá? Evitar na escola, evitar que o Brasil seja um país racista, é um desafio, tá? Aqui, ó, mesmo que a gente veja que o nosso país estabeleça leis e tal, tem recentemente, por exemplo, agora a questão de regulamentação, né, do bullying e outras práticas, né, cyberbullying como crimes. Olha só, redação aqui, com base na proposta, né, de metodologias ativas na educação. Então, se a banca lhe pedir, por exemplo, uma proposta, um tema, e aí é mais ou menos aqui, gente. Eu faço isso que é para você ter uma ideia. Professor, eu posso colocar exemplo, ilustração? Pode, gente. É importante aqui, por exemplo, nesse parágrafo de desenvolvimento, ó, nesse caso aqui eu mostro, eu usei a frase aqui, perdão, do Paulo Freire, né? Mas, professor, eu tenho outros pensadores, eu utilizo. Pode utilizar. Então, aqui é importante que você faça o que a gente chama de uso produtivo do repertório. Então, veja, ó, eu cito a frase do Paulo Freire, mas aí eu pego, o que é que acontece? Eu comento a frase e relaciono para um tema, para a temática metodologias ativas. Está aqui, ó, é isso, ó. Faço referência à LDB, enfim, importante. Aí, nesse caso, nesse texto, eu tive que sacrificar a conclusão, e ficar mais ou menos... Tá? Esses textos eu tenho escrito, tá, gente? Eu rascunho para digitar aqui, tá ok? Aqui, por exemplo, esse parágrafo ficou bem extenso e a conclusão deu umas 4 linhas e meia, nesse caso aqui, certo? Então, gente, esse aqui é o material. Aí, olha só, vamos lá. Deixa eu comentar aqui, já caminhando para o final. Espero que você esteja gostando. Não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever, ativar o sininho, ok, gente? Vídeo aula de redação, língua portuguesa aqui no meu canal. Como eu falei, quem é o professor que faz isso? Eu ainda não encontrei aula aqui no YouTube
para esse concurso. Então vamos lá, aqui ó. Nesse tipo de proposta temática, já para encerrando aqui nosso vídeo, ó. Como eu falei, eu não vou ler, vou deixar aqui, ó. Gente, então olha só, você tem que fazer a contextualização do tema e, claro, apresentar a sua tese, seu ponto de posicionamento que vai ter que ser desenvolvido, ok? É mais ou menos uma redação como essa que você deve fazer, tá? Nesse domingo, no próximo domingo, para você tirar uma nota máxima. Mais ou menos isso, claro, observando o emprego da norma culta, ok? Então, contextualiza os termos expressos na Constituição, tá? Aí, ó, estabelece a construção dessa sociedade livre, justa e solidária, que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Aí, para a consolidação dessa intenção, ou desse intento, desse propósito, a educação é fundamental. Ok? Então, nesse sentido, é relevante o quê? Ó? Analisar as potencialidades e os limites do emprego da inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem. E veja bem, o que é que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que discorrer, por exemplo, pelo menos sobre duas possibilidades positivas do uso da tecnologia, da inteligência artificial, e pelo menos duas discorrer sobre, vamos dizer, propostas ou possibilidades negativas. Se eu coloco uma, por exemplo, em cada um, eu estou fazendo abordagem parcial. Então preste muita atenção nisso aqui. Por isso que as bancas gostam de vez em quando colocar esse tipo de proposta, tá ok? Então olha só, convém discorrer a princípio a respeito das potencialidades. Então coloco um tópico frasal, eu coloco ali um conectivo no início. Então veja bem, quando os avaliadores vão olhar seu texto, eles vão olhar esse conjunto aqui, ó. Vão olhar o uso de operadores argumentativos, vão olhar o conectivo, perdão, uso de conectivos entre os parágrafos, certo? Vão olhar se o parágrafo que você escreve, por exemplo, tem tópico frasal, tem detalhamento do tópico frasal, desenvolvimento de fatos, informações, opiniões, e se tem a conclusão do parágrafo, exatamente como eu fiz aqui nesse segundo parágrafo do texto. É mais ou menos assim que tem que ter, que a sua dissertação tem que ter estrutura paragrafal, para que seja considerado o quê? Uma estrutura ideal de uma excelente dissertação argumentativa. Tá ok, gente? Então olha aí, ó. Nesse sentido, esse tipo de instrumento tecnológico pode proporcionar uma automatização de tarefas administrativas. Imagina uma escola com uso de inteligência artificial. Então, é possível? É. Professor, aqui eu posso dar exemplo? Deve. Aqui eu falei mais ou menos no geral, mas você pode dar exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar, vamos dizer assim, Alexa numa escola, vamos dizer assim, esse tipo de inteligência artificial? Pode. Aí você vai fazer o quê, né? Nesse sentido, ela vai ajudar como? Ou outro tipo de tecnologia vai ajudar como? Desburocratizando, tornar mais eficiente. Imagina, fazer matrículas online. Diminuir papel, esse tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, na potencialidade, eu escolhi pela via administrativa. Não é a única possibilidade, são várias. E aí nessa hora você vai pensar, meu Deus, qual é o aspecto positivo desse uso de IA? Aí você cita, ó, mas veja bem, eu citei, né? Mas agora eu vou explicar. Ó. O que é que vai permitir? O que isso proporciona na escola? Pode permitir que os educadores foquem mais no ensino, claro, né? O diretor vai, vamos dizer assim, informatizar o serviço burocrático do professor, que isso toma muito tempo do educador. Imagina a questão de diário, cara, tá doido? Hoje, por exemplo, no estado, a gente faz uma frequência, por exemplo, no online, isso ajuda bastante, a gente ganha um certo pouquinho de tempo. Claro que ainda tem muita coisa a desenvolver, mas é um exemplo. Tá? Então eu vou fazer chamada, ao invés de usar papel, esse tipo de coisa. E já alimentando logo as informações do aluno no sistema, isso é interessante. É tecnologia. Tá? Aí olha só, permite, né, proporciona que o professor, por exemplo, tenha mais tempo, foque no ensino, tendo mais tempo para planejar aulas, bem como usar recursos midiáticos e virtuais para tornar a aula mais dinâmica. Não é isso? Então, o exemplo aqui, né, usar esse tipo de tecnologia na sala de aula não substitui, claro, o educador, a educadora não substitui, mas é um instrumento que ajuda bastante, né, para tornar a aula mais dinâmica, ok? Outra, olha só, utiliza esse elemento coesivo aí, ó, da mesma maneira, o uso de ferramentas como o ChatGPT, com certeza você já ouviu falar dele, se não, tá, é importante que você
Veja que os alunos muitos já utilizam. Se a gente não ter o cuidado, tá? Eles estão usando. E aí, meu irmão, aí olha só. Tem um lado positivo disso aqui? Tem. Desse tipo de inteligência artificial? Tem sim. Qual é? Pode auxiliar em tarefas e projetos. Na revisão de textos, imagina um estudante que não tem acesso ao professor, contato com ele, vai lá no chat GPT, faz a pergunta e tal, mais ou menos, e aí ele vai ajudar nesse sentido. Claro, professor, imagina que cai um tema como esse, olha só, a importância do uso da inteligência artificial como o chat GPT. E aí, professor? Eu sou educador na escola onde eu atuo, por exemplo, esses meninos têm usado isso, têm dado trabalho. Nesse tipo de proposta, não esqueça. Você vai ter que o quê? Mencionar e detalhar sobre a importância. Por exemplo, por isso que eu estou fazendo isso aqui para lhe ajudar. Tá aqui, ó. Pode ajudar na revisão de texto? Pode. É uma das possibilidades, tem várias. Certo? Pode auxiliar na prática de idiomas. Por exemplo, pode. Eu vou aqui no chat GPT, eu quero a tradução de tal frase, por exemplo. Tá? Claro, isso tem que ter o auxílio. Aqui eu só vou falar do aspecto positivo. E, claro, a preparação para exames. Por exemplo, o aluno pode fazer uma pesquisa de determinadas áreas, né, para complementar, como se fosse um livro didático, para complementar aquilo que ele está pesquisando. Enfim, então, aqui eu mencionei pelo menos dois aspectos positivos, que são as potencialidades. E aqui eu vou concluir. Logo, insta a salientar a necessidade do educador orientar o uso da tecnologia como instrumento de ensino e aprendizagem. Aí vamos lá, o que é que eu tenho que discorrer também? Sobre os aspectos negativos. Aí olha só, além disso, deve-se analisar os aspectos negativos do emprego da IA na educação. Nesse viés, o que é que eu fiz? Fiz aqui uma citação. Gente, isso ajuda bastante nesse tipo de texto, dissertação argumentativa, para esse tipo de banca que utiliza essa grade. Então, se ela copiou a FCC, então significa que os avaliadores com certeza foram treinados para observar nas dissertações argumentativas esse tipo de coisa. Ou seja, não vá dar só exemplos de maneira geral. Vá com uma citação. Ou vá, por exemplo, tomara que eu lembre da LDB, da BNCC, isso e tal, ou outra legislação específica, ou uma resolução, vamos dizer assim, ou qualquer tipo de repertório, de estratégia argumentativa. Por exemplo, você pode fazer alusão histórica, dados estatísticos para quem tem condições de memorizar, mas não esqueça de indicar a fonte, comparação entre épocas, entre estados, países, tá? São estratégias, tá, gente, argumentativas que você pode usar. Claro, você não vai encher aqui, veja bem, eu fiz a citação e depois eu detalhei. Importante que você faça isso. Eu não fiz a citação, depois eu não coloquei dado estatístico, depois eu não fiz alusão histórica, não. Eu fiz a citação, comentei e relacionei com o tema. E tá aí, ó. Nesse viés, aqui no viés negativo, o filósofo Harari alerta, né, para o uso, por sinal, tem um livro dele aqui, comprei recentemente, com algumas críticas, claro, mas tem algumas informações importantes, tá? Tá aí virando repertório. Então, nesse caso, olha só. Nesse viés, o filósofo Harari alerta para o uso indiscriminado da IA, da inteligência artificial. Tá? Aí, claro, eu coloco lá que é uma citação direta, exatamente, né, como eu li, como eu lembrei. Se eu não lembrar, professor, da citação, eu posso escrever com as minhas palavras? Pode, só que aí não precisa colocar as aspas, ok? Então, a nova geração de inteligência artificial não está só espalhando o conteúdo que os humanos produzem. Pode produzir conteúdo por si só. Aí presta bem atenção. Eu coloquei essa frase e agora eu vou relacionar com o tema. Tá? Que isso é uma realidade que nós estamos vivenciando. Ok? Hoje é possível, por exemplo, alguém pegar um vídeo que eu publiquei na minha rede social e com o uso da inteligência artificial, por exemplo, pode criar um texto. E você vai pensar que eu falei bobagem, que eu falei palavrão, que eu xinguei alguém, que eu fui racista. O uso da inteligência artificial é possível? Não só manipulação de imagem, mas também de vídeos. Isso aqui para a educação é importantíssimo. Isso aqui, né, se a banca realmente ela quiser aproveitar aqui esse tipo de proposta temática, gente, tá? Estou lhe indicando mais ou menos o caminho. Está aqui, ó. Tal ressalva, ou seja, tal alerta, aplica-se ao ambiente educacional.
Haja vista que casos recentes de estudantes, com certeza você ouviu, tá? Ou leu esse tipo de informação aqui, né? Acompanhou o noticiário. De estudantes alterando fotos íntimas de alunas por meio de inteligência artificial provocam problemas imensuráveis às vítimas, dentro e fora da escola. Tá? É um uso negativo da inteligência artificial. Tá? Então, estudantes, alunos, pegaram a foto das estudantes, e aí fizeram o que fizeram. E isso é um problema gravíssimo, sério, que causa prejuízos enormes para a pessoa, né, gente? Imagina ali na escola, imagina esse tipo de situação no ambiente escolar, esse tipo de coisa. É difícil e leva, às vezes, determinadas pessoas a cometer suicídio. É educacional, tá? É geral isso aqui, é importante, é relevante. Aí, continuando, tá? Ademais, o uso de aplicativos, agora, olha só, ele lá, o aplicativo ChatGPT, tem outros, tá, gente? Aqui é um exemplo, você pode colocar outros. Mostrei lá no aspecto positivo, agora no aspecto negativo, ó. Ok? Ó. O uso de aplicativos como o ChatGPT pelos discentes, sem a supervisão de educadores, tá? Pode criar uma geração copia e cola. Eu vejo que isso aqui é um maior problema. Há uma geração que não sabe pesquisar, uma geração que não sabe, de certa forma, assim, ela não sabe por si, ela sabe por causa do aplicativo. Ok? Então tá aqui, ó. Por quê? Não leu, não refletiu, não leu de novo, não releu, não revisou. Tá aqui eu estou colocando o aspecto negativo. É uma geração copia e cola, bem como que, ó, estimular a perda de habilidade de pensamento crítico, uma vez que os estudantes são estimulados a buscarem o quê? Respostas prontas. Tá aí, ó. No meu texto, eu discorri sobre pelo menos dois aspectos positivos, e agora eu discorri sobre pelo menos dois aspectos negativos. Como eu falei, por que eu fiz isso? Porque está aqui na frase temática, porque está aqui no tema. É isso que você tem que fazer. Finalmente, conclusão aqui nesse caso, eu vou sintetizar as ideias, resumir as ideias ao longo do texto, certo, gente? Professor, e se o tema for, nesse caso, enfrentamento, combate? Desde o primeiro parágrafo de desenvolvimento aqui, ó, o segundo parágrafo do texto, você já pode ir dizendo que é necessário que o Estado invista, é necessário, por exemplo, que o governo, que a sociedade participe, diga como tem que enfrentar, como tem que combater. Finalizando, tá? Está aqui a conclusão, eu resumo a discussão que eu fiz, tá? Então, eu discuti aspecto positivo, então eles estão aqui. Os aspectos positivos estão aqui, bem como os negativos. Como, resumindo, ó, o uso da IA pode proporcionar avanços ou retrocessos na educação do país. Tá? Joga aqui a questão do papel do educador, nesse caso ele é importante, também eu discuti isso no texto, não é isso? E nessa proposta de que, ó, de tornar esse ambiente, né, esse contexto diário melhor na questão da educação. E aí olha só, para dizer que o meu texto é coerente e coeso, lembra que eu coloquei lá no início, e aqui eu continuo no final, encerro, para demonstrar para os meus avaliadores, olha só, eu tenho noção do que é texto coerente e coeso. Está aqui, gente. Então esse foi o vídeo que eu preparei para você. Meu desejo é que você faça uma excelente prova. Espero que esse material vá lhe ajudar. Como eu falei, tem interesse aqui no material em PDF? Então tá aqui. Coloco de novo o meu zap profissional, certo? Chama lá que você já manda para você, tá ok, gente? Um abraço, tá? Deixa eu colocar aqui. Um abraço. Obrigado por você ficar aqui até o final, tá? E até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.